Antes de contar o que aconteceu comigo, eu queria relembrar com vocês um caso. Tem um vídeo aí no YouTube de um jovem pregador. Ele está pregando numa igreja em Goiânia e ele está claramente nervoso, né? E ali ele pede à igreja que se levante, que ore por ele, que ele está bem nervoso e tal. E nesse momento aí acontece lá um movimento e aparece uma profetisa dizendo para ele que não era o momento, que era para ele descer, que ele não podia continuar enganando a igreja e tal, que Deus ia levantar ele, mas não era aquele momento e tal. Veja que a hora que o rapaz pede para a igreja se levantar, vou colocar só o áudio, tá? Que ele pede para a igreja se levantar para poder orar por ele. Para ele não tocar em alguns, Calma aí. mas glória a Deus, alguns em uma árvore. Abrindo parênteses, irmãos, permita-me dizer aqui o nervosismo que eu estou sentindo. Ele falando que está nervoso. Mas, glória a Deus. Eu peço que a igreja esteja intercedendo em nome de Jesus, porque não é fácil. É a hora que Glória a começa. Deus. Aleluia. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Em nome de Jesus, coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que a igreja esteja em pé comigo. Fazemos uma oração. Vou colocar aqui para o Eu momento estou que sentindo um peso a profetisa comigo. começa a falar com ele. Em nome de Jesus Cristo. Quem és tu para me enganar? Oportunidade não é tua mais. Deu oportunidade, mas ela não é tua mais. Porque eu quero te visitar, mas não é hora não. É necessário que tu desce, é necessário que tu humilha, é necessário que tu conserta, porque eu conheço o teu coração muito bem. E eu te digo, eu tenho projeto na tua vida, mas ainda não é hora de fazer o que tu está fazendo não. Tem calada cantando macio, e eu te digo ainda mais contigo. Eu te escolhi, mas tu não me escolheu. Eu te digo, deixa. Então o rapaz está visivelmente nervoso, bastante nervoso. Ele vai pedir para a igreja orar por ele, né? Ele pede para a igreja que a igreja se coloque de pé para orar por ele. Então começa ali um movimento e aparece a profetisa dizendo que tinha dado a oportunidade para ele, mas a oportunidade passou, não é mais dele. E quem seria ele para enganar a igreja do Senhor e tal. E a gente vem nos comentários aqui de pessoas que conhecem o rapaz e dizem, né, que o rapaz era um rapaz bastante humilde, crente, e ele mesmo grava um vídeo depois explicando, falando sobre aquele episódio. E vou colocar o vídeo dele aqui falando e depois eu continuo. Despretensiosa, para que em poucas palavras eu possa de repente suprir aquilo que é natural de cada um de vocês. Uma curiosidade a respeito desse vídeo isolado, editado, cortado, que ficou muito sugestivo para oportunistas se aproveitarem para tecer comentários que, pode ter certeza, está muito longe da verdade, né? E o título é atrativo, né, para quem quer se aproveitar das mazelas, né, das supostas mazelas. O profeta manda pregador descer do altar. E não é bem assim. Na oportunidade, nós estávamos em Goiânia, acredito que no ano de 2007, quando Daniel e Samuel, meus amigos, de longa data, me proporam aí a gravação de um DVD. Na época eu era pregador itinerante, para poder ter um material para me acompanhar e agregar o meu ministério. E
chegada a data, fomos para a igreja ali em Goiânia e, naturalmente, com o desejo de querer honrar a oportunidade que a mim foi conferida através de Daniel e Samuel, acredito que você não vai ver maldade nisso. Minha intenção natural, quem sabe até inocente na época, era de querer honrar, né, Daniel e Samuel pelo prestígio que estavam depositando sobre mim. E eu fui para o altar pregar, ansioso, com o sermão preparado. Diga-se de passagem, também sou formado em teologia. E comecei a pregar. Depois de 10 minutos de pregação, eu estava de fato nervoso, né? E pedi para que a igreja ficasse em pé para fazer uma oração. E oramos, e no momento da oração, a senhora se aproveitou da oportunidade que até hoje eu não sei o motivo pelo qual ela quis ali se oportunizar, porque a autoridade era minha, quem estava pregando era eu. E Deus não é um Deus de bagunça. Naquele momento, eu era a autoridade para falar naquele momento. E aconteceu o que aconteceu. Quem pegou o vídeo, o CD matriz na época, cortou, fez aquele vídeo isolado que ficou sugestivo para quem quisesse interpretar do jeito que quisesse. Sem contexto, nem para frente, nem para trás, então ficou muito isolado aquilo ali. E o tempo passou, isso nunca interferiu na minha vida, nunca me prejudicou, nunca nada. Minha vida sempre seguiu normalmente diante de Deus, e com o passar do tempo eu continuei, fui fazer medicina, hoje eu sou um profissional na área da saúde. Deus tem manifestado todos os dias, como na sua vida também, a graça dele, a misericórdia dele. Nunca precisei me afastar. Mas tudo na vida tem um porquê, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu estou fazendo aqui apenas um pincelaço para que você não tenha mais dúvida, né, sobre o que de fato aconteceu. E não se trata do pensamento primeiro que muita gente tem por causa daquele contexto isolado. Ok, daqui já deu para entender, né? O rapaz foi pregar na igreja, estava bastante nervoso, pediu à igreja para que orasse por ele, e uma profetisa se aproveitou da ocasião para poder se promover. É óbvio. E ele grava esse vídeo posteriormente, né, já formado, continua crente, graças a Deus. Eu não sei se continuou com o ministério de pregação, né, que ele era itinerante, mas o que fica aqui é a irresponsabilidade de alguns ditos profetas ou profetisas de aproveitar um momento de fragilidade da pessoa, uma ocasião para poder se promoverem. E graças a Deus esse rapaz não se desviou da igreja, continuou crente, continuou humilde. Se vê que até na fala do rapaz, e vários comentários de pessoas lá naquele vídeo, no primeiro vídeo, pessoas que conhecem ele, diz que realmente ele é um cara muito humilde, crente, né? E assim, não estava em pecado, estava bem com Deus. A única questão que estava ali era o nervosismo, e ele é sincero ali quando diz: eu queria simplesmente honrar a oportunidade que me deram. Isso é legítimo, né? E a profetisa aparece ali querendo se promover às custas daquele momento, sem nenhuma responsabilidade com o que poderia acontecer posteriormente àquele jovem, aquele rapaz. Dito isso, eu não sou pregador itinerante, né? Eu sirvo a igreja local desde os meus 15 anos de idade, tanto lecionando na escola bíblica dominical, liderando equipe de louvor, conjunto de jovens, departamento de jovens, de varões. Hoje eu sou dirigente de uma congregação aqui do nosso campo, né? Eu dirijo uma congregação e passei por um episódio parecido com esse, né? Eu estava pregando, como disse, eu não sou itinerante, mas sou convidado a pregar em algumas igrejas
convidado a dar palestras, aulas, e a gente ministra cursos também. Então, fui convidado a pregar em um congresso relativamente grande aqui da nossa região, e no meio da pregação apareceu uma profetisa. Acho que tem uns 5 anos que isso aconteceu, 5, 6 anos por aí. E no meio, parecia que naquela época estava em moda, né? Era uma moda, que havia se tornado uma moda, profetisa, profeta, ir lá e mandar o pregador descer do púlpito. Tem algumas igrejas que eles colocam a profecia acima da pregação da palavra. Existem igrejas que, se o pregador está ministrando, está pregando, e alguém começa a falar em línguas estranhas, o pregador tem que parar de pregar, porque dali vai sair alguma profecia. Então a profecia, ela tem primazia. Aquela profecia ali, aquele profeta, aquela profetisa ali, tudo tem que parar para quando uma pessoa dessa se manifesta. E lógico, eu sou terminantemente contra essa prática, porque a maior profecia é a palavra de Deus, irmão. A Bíblia Sagrada. Se eu estou expondo, se eu estou ministrando a palavra de Deus, essa é a maior autoridade no momento. Não é o pregador, é a palavra. O poder não está no pregador, está na palavra. Então, quando a palavra está sendo ministrada, a palavra tem primazia. Ele está usando o pregador no momento. Você está entendendo? Então, como o próprio rapaz falou, o Espírito de Deus ele não traz confusão. Então, Deus está falando através da sua palavra, e de repente o pregador tem que se calar porque alguém vai se levantar ali em uma suposta profecia. Então, o que acontece? Eu estava ministrando nessa igreja e trouxeram lá essa profetisa lá, e a profetisa dizendo que Deus estava mandando eu descer. E eu escutei ali o que ela estava falando e tal. Deus está mandando você descer, Deus está mandando você descer, e foi só isso, não teve mais nada, só isso. Deus está mandando você descer e está mandando você descer e acabou. Então eu peguei o microfone de volta, falei para a igreja: eu estou com minha consciência muito tranquila diante de Deus, minha esposa está aqui me acompanhando, mas eu estou debaixo da autoridade do pastor da igreja. Se o pastor da igreja quiser que eu desça, eu vou descer. Se o pastor da igreja quiser que eu continue, eu vou continuar. E o pastor falou para mim continuar, eu continuei, foi uma bênção, graças a Deus. Voltei a pregar novamente naquele lugar e em outras congregações daquele campo, daquele ministério, e continuei a minha vida, minha vida ministerial, e graças a Deus, Deus tem abençoado o trabalho, Deus tem abençoado o ministério. E o que fica é o seguinte: quantos pregadores, quantos ministros menos experientes, apesar de eu ser um jovem, eu tenho uma certa experiência, porque eu sempre gostei de me associar a pessoas experientes, a líderes experientes, a pastores experientes. Então eu busco sempre essas referências. Eu gosto de ouvir o meu pastor presidente, quando temos uma oportunidade, num churrasco, num encontro, alguma coisa, eu gosto de estar perto dele para me ouvir as experiências, para me aprender mais. E no dia a dia também a gente vai adquirindo experiência, na obra e tal. Então aquilo não me abalou. Aquilo não me abalou, mas quantas pessoas podem ter os seus ministérios destruídos por causa de profetas irresponsáveis como esse, Então, que a gente possa ter sobriedade, que a gente possa ter maturidade, que as nossas igrejas possam estar fundamentadas na palavra de Deus, na doutrina bíblica, e deixar esse oba-oba de lado. Eu acredito no dom de profecia, eu sou continuista, acredito nos dons, batismo com o Espírito Santo, dom de visão de língua, interpretação de língua, dom de cura. Eu acredito em todos os dons, eu acredito na continuidade de todos os dons, mas também reconheço que tem muita meninice, muito movimento estranho no meio pentecostal, e isso precisa ser depurado à luz da palavra de Deus. Valorizar a palavra de Deus, valorizar o ensino da palavra de Deus. Por exemplo, na igreja onde eu pastoreio, nós não temos culto de libertação, porque eu entendo
que o maior culto de libertação é o culto de ensino da palavra. E tem muita gente que não quer participar do culto de ensino porque ele está esperando que alguém faça uma oração e de repente as coisas para ele mudem como um passe de mágica. Ele não quer abandonar, renunciar, aprender da palavra, mudar a sua conduta para que as coisas mudem para ele. Ele quer que alguém estale os dedos e resolva-se tudo. Lógico, nós sabemos que não é assim que funciona. Então é preciso que nós assumamos a nossa responsabilidade, aprender da palavra, como o próprio Cristo disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o maior culto de libertação é o culto de ensino da palavra, e as pessoas estão fugindo do culto de ensino. Se vai para as escolas bíblicas dominicais, vazias, vai para os cultos de ensino vazios, mas vai para essa igreja dos profetas, das profetadas, dos mantos, vai para a igreja do reteté, você vai ver, tá assim, tá assim de gente, e estão até pagando para receber profecia. Os cabas pagam, faz pix, dá carro de presente para receber uma profecia, mas a palavra de Deus mesmo, não querem mais saber, não tem compromisso com a palavra. Então, que nós possamos ter sobriedade, entendimento, maturidade e levar as coisas de Deus a sério, parar com essa meninice, parar com essas brincadeiras, porque isso tem custado vidas, tem custado ministérios, ok? Então, assim, graças a Deus, esse rapaz continua firme, mas quantas pessoas não morreram ao longo na beira do caminho? Quantas pessoas não pararam? Quantas pessoas não desistiram, não desanimaram, morreram por causa disso? Então, é isso aí, galera. Que Deus em Cristo abençoe vocês. E se por acaso você passou por uma experiência como essa, deixa aí nos comentários, beleza? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, tamo junto. Vamos ajudar o canal a crescer. E compartilhe essa palavra com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Que Deus em Cristo abençoe e até a próxima.